Está escrito assim na palavra de Deus, em São Mateus, capítulo 12, e o versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é o cajado que nos conforta, que nos repreende, é o conforto que o nosso coração necessita, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Pai bendito, que nesta hora, neste culto, o Espírito do Senhor possa trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos melhorar nossa maneira de ser. Ajuda-nos a compreender Teus mistérios. Cremos que Tu estás presente porque é promessa Tua. E nós cremos no cumprimento da Tua palavra profética prometida para este tempo final. Ajuda a cada um de nós nesse instante e que possamos sair daqui melhores pessoas das que temos entrado. Para a glória do nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis sentar. Eu creio que, depois de termos entregue vários assuntos, em temas, com temas diferentes, eu desejo voltar um pouquinho na nossa linha de pensamento e falar mais esta noite sobre as parábolas de Jesus. E eu creio que nós paramos na parábola de número 9. 9 não a nona parábola, mas 9 cultos que temos tido com respeito a esses assuntos. E nesse culto nós vamos falar um pouquinho sobre a casa do homem forte. Onde você leu não foi uma parábola, mas nós encontramos esta parábola em Mateus 12 também, em Marcos capítulo 3 e em Lucas capítulo 11, a parábola da casa do homem forte. E foi esta parábola, quando Jesus proferiu sobre ela, falou sobre ela, ele estava se referindo exatamente ao Espírito Santo. E há pouco tempo atrás eu conversei com o irmão perguntando: você sabe, na verdade, do que Jesus estava falando quando ele disse sobre aquela casa que o ladrão vem e amarra, não é? O dono forte da casa, você sabe o que aquilo significa? Bem, geralmente nós que temos estudado as Escrituras, sempre queremos pensar que é exatamente o ladrão que vem, não é? E rouba, prende o dono da casa, prende no banheiro e tudo, e depois assalta todas as coisas. E nós nos esquecemos, levando isto para o lado literal do nosso dia a dia, quando na verdade Jesus estava falando sobre uma parábola. E dentro desse assunto sobre as parábolas, desde o primeiro culto, nós começamos aprendendo 3 coisas que o mensageiro de Deus nos ensinou. Que todo o Novo Testamento fala desta hora, que aqueles que não virem o cumprimento da palavra, elas passou por alto e eles estão mortos e assim sucessivamente. Então nós vamos aprender um pouquinho, você que está com a sua escritura, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia aqui, para que você entenda melhor estas coisas. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, o qual, quando ele vem, veja, quando ele se apresenta, ele vem exatamente para prender o homem forte da casa. O homem forte da casa. E Jesus citou estas coisas quando o próprio Espírito Santo nele disse para ele o segredo dos corações das pessoas. Observe que na leitura que você leu, diz assim: e Jesus, conhecendo o segredo dos seus corações, ou os seus pensamentos, então disse. E aí Jesus começou a falar.
Porque Jesus havia sido acusado de expulsar ou de curar os enfermos pelo poder de Satanás, como se Satanás tivesse poder de curar. Jesus foi acusado de ser, vamos dizer assim, um médium, um cavalo, um corpo através do qual o espírito do demônio ou o próprio Baal, Zebub, príncipe das moscas, poderia atuar. Jesus foi acusado da coisa mais baixa que pode existir na terra. É um homem que se coloca à disposição, ao bel prazer do anjo caído, do espírito das trevas. Então, estes homens estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que estava dizendo a Jesus o que Jesus tinha que falar. Era o Espírito Santo que estava ensinando Jesus a fazer aquelas coisas. E, portanto, esta parábola tem a ver com tudo, com o Espírito Santo mesmo expulsando demônios. E eles disseram que era o poder ou dedo de Satanás através de Jesus, quando na verdade era o Espírito Santo. E isto era uma blasfêmia. E eu quero primeiro ler outra vez aqui com vocês que estão acompanhando, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo 24. Vamos ler outra vez aqui. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como vai subsistir isto aí? Então, se você olhar isto pelo enfoque espiritual, como deve ser, você vai amar a forma que Jesus usa a pura lógica em seus argumentos, sabe? Para rasgar fora aqueles pensamentos malévolos, aquelas ideias terríveis, que não combina, está fora, não tem, vamos dizer assim, consistência aquelas palavras, o que eles falavam. E Jesus usa a lógica, vamos dizer assim, a inteligência lógica para refutar aqueles pensamentos infames daqueles homens. Observe, ele está dizendo aqui, se Satanás peleja contra si mesmo, isso é a lógica do assunto. Este homem está expulsando Satanás por Belzebu. Ele está expulsando o demônio por Belzebu. Então Jesus está dizendo aqui, note isto. Jesus está dizendo assim para eles: se Satanás peleja contra si mesmo, então ele não tem reino. Em outras palavras, é loucura o que vocês estão falando, é tonteria, criancice, idiotice. Você poderia usar aí o termo que você quisesse nesse sentido. Se Satanás expulsa Satanás, então ele não tem reino. E que tipo de reino Satanás está tratando de adquirir, pelejando contra si próprio? Isso não pode permanecer. Isto era lógica. E nós temos sido chamados para defender a nossa fé com inteligência. O apóstolo São Paulo nos proclamou a isto, para termos uma inteligência sábia, douta, sabe? Para sabermos o que cremos, defender a fé que temos. E para isso nós temos que ter um vasto conhecimento sobre aquilo que está escrito. Então Jesus está dizendo para eles: não venham dizer para mim que Satanás expulsa a si mesmo. Bem, seus argumentos não têm nenhuma base lógica, o que vocês falam. E é por demais fraco mostrar isto. Bem, então ele continua com outro pedacinho de inteligência, desfazendo, sabe, com uma lógica sistemática, desarmando os argumentos dos seus opositores. No versículo 27.
Você leu até o 26, agora veja o 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Veja a inteligência de Jesus quando ele refutava os seus opositores. É muitas vezes o que nos falta, é conhecimento para refutar com inteligência quando as pessoas vêm a nós com determinadas perguntas e determinados argumentos. E você sabe que aqueles argumentos não têm consistência, não têm base em toda a Escritura. Mas você fica desarmado sem saber o que responder para tais pessoas. E elas chegam a se sentir poderosas como se tivesse nos vencido, porque nos deixou quieto, calado. Observe Jesus. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Então eles mesmos serão os vossos juízes. Vamos simplificar essas palavras de Jesus para entendermos de uma forma mais aberta como ele usou o próprio argumento deles contra eles. Porque foi exatamente isto que São Irineu fez no segundo século. Ora, não foi por muito tempo, por pouco tempo. Vocês observam que o apóstolo João foi o último apóstolo a morrer e os seus ensinamentos, o ensinamento original de João passou para Policarpo, de Policarpo passou para São Irineu, para Irineu. Só que Policarpo, ele em um determinado momento, Policarpo, ele foi martirizado, foi queimado em uma fogueira. Então, Irineu foi quem ficou agora com a raiz, com a doutrina correta e original ensinada pelos apóstolos, porque ele aprendeu direto, boca a boca, de Policarpo, Policarpo de João, João junto com os apóstolos aprendeu de Jesus. Mas em pouco tempo, se levantaram homens como Simão, o mago, e como vários outros aqui, Marcião, muitos naquele tempo, que de uma forma rápida, eles encheram a Ásia Menor e aquelas cidades, aqueles lugares, com falsas doutrinas e criaram tanta coisa que se fôssemos estudar o tipo de doutrina falsa e argumento contrário às Escrituras que eles encontraram, você passaria um ano estudando isto. Vocês não pensam que as doutrinas erradas contra as Escrituras, contra o Evangelho, contra a divindade, surgiram agora nesses últimos dias? Isso são imitações e ramificações daquilo que Irineu combateu lá no segundo século. Mas Irineu era um homem tão sábio, tão instruído na palavra, que ele pegou todos os argumentos, todos os ensinamentos, pegou os ensinamentos deles, isto disse fulano de tal, ciclano ensinou tal e tal coisa. Então ele pega tudo. Parece que Irineu está pregando aquele assunto. Não, ele está pegando tudo quanto é de coisa errada que eles ensinaram e depois refuta tudo aquilo com a palavra, de uma forma bonita e maravilhosa. Era assim que Jesus fazia. E nós precisamos ter essa inteligência de fazer isto para defender esta fé que uma vez foi dada aos santos, que é a doutrina original estabelecida na palavra de Deus. Então veja, Jesus disse assim: olhe, se o que disse é verdade, então tem que estar em cada caso. Observe, eu estou aqui simplificando as palavras de Jesus. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que expulso os vossos filhos? Então eles serão os vossos juízes. Jesus está dizendo assim: se o que disse é verdade, se o que vocês estão falando é verdade, que eu expulso por Beelzebu, então em todo caso isso está sendo aplicado. Então agora vocês vão ter que concordar que os vossos filhos também estão expulsando por Beelzebu. Veja. Seja consistente em seu pensamento. De que me estão acusando, também deve acusar os vossos filhos. Se vocês me acusam de expulsar o demônio por Beelzebu, então esta mesma acusação vossa tem que passar para os vossos filhos. E esses filhos acabarão vindo a ser os vossos próprios juízes. Observe este argumento de Jesus. Se não tiverem cuidado com o que se diz, então depois da destruição, veja, depois de destruído o vosso argumento e for mostrado que ele é falso, então agora vocês vão ter que entender o trabalho que eu estou fazendo. E Jesus continua agora. Versículo 28.
Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, ele está dizendo. Porém, por outro lado, se o que eu faço é do Espírito de Deus, é o Espírito de Deus fazendo através de mim, então logo é chegado a vós o reino de Deus. Veja agora. Veja que problema, que perigo os fariseus estavam. Se vocês dizem que eu expulso através de Beelzebul, então observe por quem vossos filhos estão expulsando. Eles serão vossos próprios juízes. Agora, o trabalho que eu faço, se é Deus fazendo, se é pelo dedo de Deus, se é o Espírito de Deus, então isto é uma prova cabal, isto é uma identificação, é ele identificando a sua manifestação de que ele está presente, de que o reino de Deus está entre vós. E vocês estão chamando esse reino de Deus de reino de Satanás. Vocês estão vendo o perigo que estava? Então, meus amigos, é o mesmo paralelo dos dias que nós estamos vivendo. Outra vez eu volto a vos lembrar das palavras do mensageiro. Todo o Novo Testamento fala deste tempo. Fala desta hora. Veja, porque um reino, meus amigos, não é um pedaço de terra. Entende? Um reino não é um pedaço de propriedade. Um reino é um rei com os seus súditos. Um reino é um rei com o seu povo, com os seus seguidores. E Jesus estava mostrando que o reino de Deus havia chegado. Porque aquele que é rei, o que reina para sempre, o rei imortal, como você já aprendeu em outro culto, estava presente realizando aquele trabalho. Por isso que ele disse, o reino dos céus, o reino de Deus é chegado a vós. E eu quero levar vocês agora outra vez, mais um pouquinho, para Lucas capítulo 17. Eu espero que tenha sido fácil a compreensão disso que eu estou transmitindo aqui. Não é complicado. Depois você volta a escutar a pregação de novo, a gravação. Vamos para o livro de São Lucas, capítulo 17, e o versículo 20, onde você vai encontrar agora isso aqui. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, veja que eu estou começando onde parei no livro de São Mateus. Porque Jesus deixou bem claro, no versículo 28 de Mateus 12, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a vós o reino de Deus. Observe, caso contrário ele não estaria fazendo aquele trabalho. Então aqui, em Lucas 17, versículo 20, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que você aprendeu sobre isso? O que nós sabemos quanto a isso? Eu vou transmitir para vocês as palavras de 2000 anos atrás, de uma forma que você possa entender porque Jesus falou aquilo. Senão você não entende o que Jesus está fazendo hoje. Jesus estava dizendo para eles, o reino de Deus não é algo que se busca visivelmente. Observe isso. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é algo que se busca visivelmente. Ele não é visível. Não queira vê-lo assim com seus olhos. Agora veja o versículo 21, ele explicando. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. De quem Jesus estava se referindo? Ao reino de Deus. E eu disse há pouco tempo que o reino não é uma propriedade, um pedaço de propriedade. É um rei com seus súditos. E Jesus disse que esse reino tinha chegado para eles naquele tempo. Veja. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ele está dizendo que não é um lugar, gente. Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus não é um lugar. Do jeito quando você canta sobre Sião, Sião, ó Sião, e o monte de Sião que não se abala, você está falando da igreja, você está falando da noiva mesma. Tem tanta coisa que nós teríamos que já ter aprendido, que Paulo naquele tempo disse assim, pelo tempo que temos aprendido, já éramos para ser mestres. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ele está dizendo para nós
que o reino de Deus não é um lugar. E ele diz, porque eis que o reino de Deus está entre vós. É assim que está na Escritura. O reino de Deus está entre vós. Então não seria um lugar assim, dizendo, olha, ali está o reino de Deus. Ei-lo ali, ou está daquele lado, vamos para tal cidade. Entende? Ou vamos lá para Meca. Ou vamos para Jeffersonville. Entende? Ou vamos para São Paulo, ou vamos para Goiânia. Ou para quem quer que seja. Ou para tal companheirismo. Esqueça essas coisas visíveis. Esqueça isso que mostra apenas o exterior, o lado de fora, a beleza de fora. Porque o reino de Deus não se busca assim. Não é ele aqui ou ele ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. E agora, esta palavra que você acabou de ver aqui, esta palavra entre, é uma palavra grega, foi traduzida da palavra entos, que o significado é está próximo de. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo de vocês. Ou em meio de vós. Jesus não lhes estava dizendo a esses fariseus, porque volte à leitura, a pergunta que fez foi os fariseus. Mas Jesus não estava dizendo que esses fariseus que rejeitaram a Deus, que o reino de Deus estava neles. Não, senhores. Nunca ele diria tal coisa para esses fariseus que tinham negado o rei com o reino. Você tem que prestar atenção nisso. Porque não pode uma fonte conter ambas as coisas. Você já aprendeu isso, eu creio que é no livro de Tiago. Bem? Não pode da mesma fonte sair água boa e água má. Como pode uma árvore conter fruto bom e fruto mau? Da mesma árvore você come uma fruta e aquela fruta é doce. Você come a outra fruta e ela amarga como fel. Uma árvore só. Como pode, de uma mesma fonte, você beber um gole de água e está água doce, daqui a pouco água salgada? Não, senhor. Ali já diz, é fonte de água potável. Né? Água potável, água doce. Mas quando você pega um braço de mar e tal, você vê, ali já está, água salgada, porque não pode, Jesus disse, não pode, cada um tem que produzir sua espécie. O que Jesus estava dizendo é que quem estava ali parado no mesmo lugar, enquanto eles não percebiam e achando que era Belzebu fazendo aquele trabalho, o que estava ali parado, naquele mesmo lugar, perto deles, entre eles, passeando entre eles, em seu meio, era o rei mesmo. Era o mesmo rei que eles rejeitavam, não podia ver. E onde estiver o rei, todo o reino está presente. Tudo que pertence a este reino está ali. Aonde está o rei, ali estará seus seguidores. E se o rei estava ali, e tinha alguém que não reconhecia ao rei, você sabe logo em seguida que teve pessoas que reconheceram e sabia quem Jesus era e não rejeitaram, não blasfemaram, aceitaram de bom grado. Aqueles eram os súditos do reino, mas os outros não eram. Eles pertenciam a um reino que não é o do céu. Portanto, o reino está em seu meio e, no entanto, vocês não sabem. Era isso que Jesus estava dizendo. Veja que tristeza. Mestre, quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus disse, o reino dos céus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, o reino está bem aqui no meio de vocês, e vocês não sabem disso, porque não vem pelo que se observa, não é pelo que se vê. Mas é um reino que se enxerga, que se conhece por revelação divina. E esta revelação divina não se dá àqueles que não pertencem ao reino. É tão simples assim. Estão entendendo isso? Agora, voltando à nossa parábola, porque nós estamos pregando sobre as parábolas ainda. Mateus 12, e versículo 28.
Vamos voltar outra vez um pouquinho lá. Nós vamos escutar Jesus dizendo assim aos fariseus, em Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, ou pelo dedo de Deus, bem, ele está dizendo aqui, mas por outro lado, se o que eu estou fazendo é o Espírito de Deus que faz isto, logo é chegado a vós o reino de Deus. Bem, ele explica por que é que o diabo deve ser amarrado e jogado fora. Eu quero que vocês observem bem essa passagem agora, esse trâmite aqui. Porque Jesus disse, logo é chegado o reino de Deus para vós. Então ele em seguida mostra porque o diabo, a primeira coisa que é feito, o diabo tem que ser atado e jogado para fora. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Então aqui está, do que Jesus estava falando. Nós conhecemos outra escritura, né, irmão Fernando, onde Jesus diz assim, que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, mas ele não encontra lugar onde ficar, não encontra achego, então ele volta para a sua habitação e diz, vou ver lá como é que está. Então quando ele chega, encontra aquilo limpo, tudo desocupadinho, tudo bonitinho, ninguém preencheu aquele lugar, a pessoa não deu lugar para que o rei estabelecesse seu reino em seu coração, para reinar através da sua vida. Então aquele antigo morador volta e diz, puxa, aqui está tudo legal, tá, aqui cabe mais coisa. Aí traz 7 espíritos pior do que ele ali. Vocês lembrem-se disso que Jesus falou, porque também são parábolas. Agora vamos voltar para o versículo 29. Porque ele começou, tu expulsa por Belzebu. Jesus disse, então, se é por Belzebu, vossos filhos expulsam por quem? Agora, eu expulso pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Isto é uma prova que o reino de Deus tem chegado. Vem? Aí ele diz, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Esse é o nosso assunto. A casa do valente. Agora, desde que isto, meus amigos, é falado do Espírito Santo de Deus vindo, nós não estamos tratando aqui de um ladrão que vem, simplesmente isso, e entra na tua residência e te amarra para furtar teus bens. Observe o que Jesus está falando antes, expulsação dos demônios e todas essas coisas. Então agora, desde que isto está sendo falado do Espírito Santo de Deus, que vem ao vaso, observe, vem daquela casa, porque ele sempre disse que viria como ladrão. Não é assim que ele fala? Eis que veio como ladrão. Eu venho como ladrão da noite. Vem. Agora vocês nunca se perguntou, por que será que Jesus se compara com o ladrão? Uma coisa tão esquisita. Se o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. No entanto, ele se compara como ladrão. Mas é um ladrão que traz vida. É um ladrão que traz vida e vida com abundância. Ele disse, eu venho como ladrão. Ele faz um assalto. O Espírito Santo faz isso. Ele vem, entra naquele vaso, amarra o diabo que tem o controle sobre o vaso. Este é o valente, Satanás. E em cada lugar tem um valente, em cada país tem um valente. Em cada setor tem o valente. E eles dividem o espaço. Tanto no espaço, nas hostes, sabe? Como na terra, como nas pessoas. Setores. Porque o que enfrentou o anjo que veio para dar a visão, a revelação para Daniel, foi exatamente o espírito, o imundo, do príncipe da Babilônia. E o anjo batalhou, creio que 21 dias, para poder chegar até Daniel. Agora você entende uma coisa que o irmão Branham disse, que do mesmo jeito que Gabriel veio a Daniel trazendo aquela revelação,
o Espírito Santo veria nos últimos dias trazendo a revelação para a igreja. Vocês lembram disso? Então ele vem como, ele toma de assalto. Dia e hora ninguém sabia. O sétimo selo era silêncio, porque ele viria como um ladrão para fazer isso. O Espírito Santo vem, toma ali, ele amarra Satanás, porque o diabo era quem tinha o controle sobre esse vaso, e nós necessitamos entender o que é a palavra, o significado destas coisas, porque não significa que o diabo, veja, está ali com suas armas, e Jesus disse assim, olha, alguém entra em casa do valente, furta os seus bens, saqueia então sua casa. Mas agora nós estamos entendendo que Jesus estava tratando do Espírito Santo que vem para amarrar o valente. E você precisa entender o significado das palavras, porque o Espírito Santo entra, amarra o diabo, veja, amarra o diabo, e então ele não arruína a casa. Ele não destrói a casa, assim como pensaríamos da comida sendo arruinada, quando entra um ladrão que destrói tudo, que derruba tudo de um lado para o outro. Veja, e deixa aquilo sem nada, porque há um despojo. O despojo é tirado, mas agora entenda, a tradução correta aqui diz que você leu, caso contrário você vai pensar assim. Mas a tradução correta para esta parábola não deveria haver sido despojo, mas saqueado. Em algumas traduções está despojo, toma o seu despojo, e não é assim, é saqueia. Você diz, pode ser a mesma coisa? Não é não, porque, observe, o saque que acontece é porque as armas que o inimigo tem usado para controlar a casa, todas as armas que este valente usa para controlar a tua vida, para controlar teus olhos, teus ouvidos, teus desejos, tuas paixões, teu coração, tuas ambições, tuas aspirações, para tudo, este valente tem ali uma arma própria. E quando o ladrão vem e toma em assalto, eis que veio como ladrão. Quando ele vem, acontece aquele assalto, ele toma as armas do inimigo e ele não precisa dessas armas. Observe isso. Veja, aquilo tem que ser lançado fora. E eu quero mostrar isto, como está nas Escrituras, está lá na Epístola aos Coríntios, veja lá, 2 aos Coríntios, você que tem sua Bíblia aí, no capítulo 10 de 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios capítulo 10 e o versículo 3, 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 3, onde você encontra isto aqui. Observe, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Observe, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então observe que enquanto este valente tomava conta desta casa, ele usava as armas. E estas armas, não pense que é qualquer apetrecho que ele pega de fora, está dentro de você. Está dentro de você. Então você vai entender isto à medida que formos estudando essas coisas. E aqui Paulo está dizendo que depois disso, as armas da nossa milícia, mas isso já é depois, que já não andamos mais segundo a carne, porque não tem aquele valente infame lá dentro te dominando, te controlando, como ele fazia com Legião, que usavam a tal ponto, dominava a tal ponto que ele andava nu pelos cemitérios, por esses lugares e tal. Que é o mesmo tipo de demônio que hoje tem infestado e possuído as pessoas, com a mesma arma que fez com Legião, que fez com o demoniado de Gadareno, está fazendo hoje com as pessoas. Por isso que elas estão andando sem roupa nas ruas da cidade, porque estão sendo possuídas por este mesmo valente. Mas é um valente que, quando é tomado de assalto, se prostra e diz que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Entendem? Esse é o caso. Mas aqui Paulo está dizendo que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então essas armas do inimigo, ela precisa ser destruída.
As armas que ele usa. Note você que temos armas de nossa guerra. Temos que guerrear com nossas armas. Assim também o faz o diabo. O diabo guerreia com suas armas. E nós estamos para usar nossas armas para atar. Veja, para segurar nossas armas, elas têm que estar tão afiadas a ponto de poder destruir as armas do diabo. As armas que ele usa. Então agora você vai entender um pouquinho mais porque o irmão Branham disse que a maior batalha jamais pelejada está sendo travada na mente. Veja, e o diabo usa suas armas. E você tem que batalhar esta batalha. Tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em você para tomar as armas de Satanás. E aquelas armas que Satanás usa contra você tem que ser voltada, usada contra ele. Assim é que na mente, veja, na nossa mente, nós precisamos destruir completamente qualquer coisa parecida com as armas de Satanás. Está na tua imaginação, está na tua mente, está na tua cabeça, está no teu pensamento. É aí onde está. Cada vez que ele diz que você é um derrotado, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não deve, que você não consegue, e aquela coisa que você é fraco, que você não tem fé suficiente, que você não vai receber, são as armas que ele usa. A arma da dúvida, do desespero, tudo isso. E você tem que procurar saber disso. Por isso o irmão Branham disse, eu duvido das minhas dúvidas. Creio na promessa de Deus. Destrua as armas do inimigo. Porque ele usa e ele está trabalhando contra você através da tua mente. É aí que está sendo travada a maior batalha. Ele usa os 5 sentidos do teu corpo, assim como Deus também usa. Deus também usa os 5 sentidos. E se eu estou numa batalha, se você está numa batalha, vamos dizer assim, por um pedaço de terra, e claro que nós estamos agora brigando por uma terra, e esta terra, assim como as pessoas sob o comando de Josué, lutaram pela terra da promessa. Eles estavam na terra da promessa, Deus disse que era deles, mas depois que eles estavam na terra da promessa, eles tiveram que lutar por cada palmo daquela terra. Irmão Branham disse, a terra da promessa, Canaã, para nós significa o Espírito Santo. Então nós estamos nesta guerra, estamos nesta batalha para tomarmos posse de uma forma total e completa. Veja, e se eu estou nesta batalha, eu usarei as próprias armas do inimigo contra ele mesmo. Você tem que aprender como reverter o quadro. Veja, você tem que aprender como reverter este quadro. Eu não vou pegar as armas do inimigo, olha, isso aqui não presta, isso aqui, isso aqui não é meu, esse tipo de roupa, esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, esse tipo de leitura, e isto, e esse pensamento, e esse desejo, são as armas dele. Você não vai pegar isto e devolver para ele. Você estaria cometendo suicídio. É a mesma coisa você estar numa guerra, numa batalha, pegar as armas do inimigo e colocar na mão dele de novo. Toma a espada do outro e coloca na mão dele de novo. E dá as costas para ele. Você vai ser apunhalado pelas costas. Isso é um suicídio. E é assim que muitas pessoas estão fazendo. Estão numa batalha, mas se suicidando. Você diz, como é que é isso? Aquilo que usar não, meu Deus, não sei se é usar. Aquele lá do Antigo Testamento que depois que venceu o inimigo, cobiçou as coisas do inimigo e trouxe para dentro da sua casa uma cunha de ouro, uma capa babilônica e o que mais, meu Deus do céu, algumas outras coisas que ele encontrou lá. Entende? O que é que ele fez? Ele se matou, ele cometeu suicídio, podemos dizer assim. Então nesta batalha, você não vai tirar as armas do adversário e entregar na mão dele. Não, senhor, eu não vou as devolver ao inimigo. Você não pode devolver. Porém, meus amigos, o que vou fazer é tirar dele e usar estas armas para destruí-lo nesta batalha por esta terra. Você precisa aprender como fazer isto. O diabo usa que tipo de arma contra você? Ele usa a televisão. Então, tome essa arma dele e reverta contra ele isso aí. Aprenda como fazer isso. Poderíamos tomar muitos exemplos. E assim o faz o Espírito Santo. Ele entra, limpa a casa
e então usando as mesmas armas para destruir os trabalhos de Satanás. E quando o Espírito Santo faz isto, ele fortifica a casa. E ainda diz: se eu não guardar, vocês em vão estarão vigiando. Bem? Em vão estarão vigiando. O que acontece? Observe. Uma das coisas que o diabo usa, o arrazoamento. O que é que Deus faz? Ele disse: lance fora todo arrazoamento. No entanto, o arrazoamento, sendo a arma do diabo, como vocês encontram na mensagem, o poder de transformação, o Bruno falando que tudo que a serpente fez, que o diabo fez através da serpente, foi fazer Eva arrazoar sobre a palavra de Deus. Então, deixe disso, lance fora todo arrazoamento. O Espírito Santo nos ensina isso. No entanto, esse arrazoamento, o qual é uma arma, depois que ela passa para a mão de Deus, ele toma aquela arma de Satanás, ele vai usar aquela arma contra o diabo em defesa do Evangelho, e foi a mesma coisa que Jesus fez aqui na leitura que fizemos de Mateus 12, para derrubar a doutrina dos fariseus. Tu expulsas pelo demônio, por Beelzebul. Jesus disse muito bem: se eu expulso por Beelzebul, por quem expulsam vossos filhos? É como, no início da frase, é como se Jesus tivesse admitido o argumento deles. Entende? Para depois mostrar para eles o quanto que eles estavam sendo inconsequentes em suas afirmações. Disse agora: vossos filhos estão expulsando demônios. Por quê? Aí você diz: quem eram esses filhos que estavam expulsando? Tinha muitas pessoas que começaram também a usar o nome de Jesus. E até mesmo os 70 e aqueles enviados estavam fazendo isto. E eles eram exatamente isso, os filhos deles. Os filhos dos fariseus, dos saduceus, tinham deixado a velha religião farisaica e estavam seguindo a Jesus. Então, todos terão que estar expulsando por Beelzebul. Então, eles serão vossos juízes. Agora, se o que eu faço é o Espírito de Deus, então isso é uma prova que o reino de Deus está entre vocês. Vocês não estão percebendo, estão chamando o reino de Deus de reino de Satanás. Observe isso. Jesus segue dizendo sobre isto para explicar, veja, o que é exatamente esta parábola, toda a parábola que você encontra no versículo 20 de Mateus 12. No versículo 30 ele diz assim: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser, ou qualquer um, não é? Alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro, ou no século vindouro. Observe que você está continuando a mesma leitura quando os fariseus argumentaram. Observe isso. Que coisa, irmãos, que coisa terrível. O pecado que eles cometeram falando contra o Espírito Santo. E somente pense, Jesus disse: nunca será perdoado. Isso quer dizer, é um pecado que não há sangue para cobri-lo. Nunca será colocado debaixo do sangue de Jesus Cristo. Não há perdão. E eu quero agora levar vocês para São Marcos capítulo 3. São Marcos capítulo 3, versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Entende por que estamos pregando sobre as parábolas? Como pode Satanás expulsar Satanás? Isto é uma parábola. E se um reino se dividir contra si mesmo,
tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Quer dizer, ela não pode ficar firme. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente. Estamos fazendo a mesma leitura no outro evangelho, porque nesse aqui está mostrando que Jesus estava falando uma parábola. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Eu li até o 30, não é isso? Até o versículo 30. Agora, observe uma coisa aqui. Ele estava mostrando, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Que era isso que Jesus estava fazendo. Ou Deus fazendo através de Jesus, fazendo exatamente isto. Entrou em Maria Madalena, amarrou o valente, roubou, tirou todas as suas armas, deixou-a livre, fortificou a casa. E assim fez com todos eles. Bem? Então somente pense que nunca poderão receber perdão. Isso significa que estas pessoas estão separadas eternamente de Deus. Veja as consequências terríveis por causa das palavras faladas. Tão simples falar. Ainda diz assim, quem tem sua boca diz o que quer. É tão simples falar, mas a consequência das palavras das pessoas trará um mal tão grande, tão terrível, que elas não observam, principalmente quando elas falam da obra, daquilo que Deus está fazendo. Mas também recorde isso, que foi nos ensinado. A boca fala daquilo que tem em abundância no coração. Isso Jesus nos ensinou também. A boca fala daquilo que tem em abundância no coração. Ele disse que uma árvore boa não pode trazer um fruto mau. E não pode uma árvore má trazer um fruto bom. E isto é parábola. O que seria um fruto mau e um fruto bom? Jesus estava dizendo, porque quando se fala de árvore, está se falando sobre família. Árvore. Isto vem de família, por isso se trata de árvore genealógica. Vem? Os que temem ao Senhor serão como o Líbano, como é que se fala? O cedro do Líbano. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Eles serão como plantas, árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Vocês conhecem essas escrituras. Eu não preciso citar todas elas, mostrando isso. Jesus está falando aqui exatamente de pessoas. Pessoas que não podem trazer um bom fruto, porque elas são más. Jesus está falando aqui de pessoas que não podem trazer um fruto mau, porque elas são boas. Mas estes aqui não poderiam trazer outra coisa, porque eles eram maus. Por isso eles só poderiam trazer um mau ensinamento. Esse é o fruto. O fruto que Jesus está referindo é o ensinamento, é a doutrina. Não se engane. Eles não podem fazê-lo, eles não podem trazer um bom fruto, eles não podem trazer uma boa doutrina, uma verdadeira doutrina original, verdadeira, apostólica e revelada. Eles não podem. E nem uma boa fonte pode trazer ambas coisas, água doce e água salgada, ou doce ou amarga. Ou é bom, ou é mau. Porém, a mesma fonte não pode trazer ambos os tipos, porque é uma só natureza. Ela não pode ter essas duas naturezas. É o que Jesus explicou em Mateus 12:33. Estamos seguindo a leitura. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Estamos falando aqui de manga, de caju, de tudo. Você pode aplicar, é o que você quiser.
Mas Jesus estava falando aqui, era dos fariseus, que ele argumentou e chamou o reino de Deus de Satanás como um reino dividido. Na mensagem, os falsos ungidos do tempo do fim ou os ungidos dos últimos dias, o profeta do Senhor, o irmão Branham, nos ensinou que a fruta é o conhecimento do tempo. Por isso, lá no Jardim do Éden se tratou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E traz frutos. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela teve um filho. Então estamos falando aqui de pessoas como árvores, que não podem produzir outra coisa a não ser aquilo que tem dentro de si. Observe isto. Membrana disse que a fruta, ou o bom fruto, é o ensinamento do tempo. Portanto, se conhece pela árvore, o qual representa. Se conhece pela árvore, se conhece pela planta ali, aquilo que sair dela, o que brotar dela, o ensinamento que o homem tem. Aí você sabe que tipo de planta é aquela. E eu pergunto, o que será daqueles que blasfemarem? O que acontecerá com esses que blasfemam? Eles, para começar, nunca foram, nunca estavam, por isso que nunca podem ser um com Deus, porque não estavam em Deus. Mas, eles podem ser religiosos, eles podem ser muito religiosos, e eles ainda podem ser ministros, pregadores, doutores em divindade, grandes homens, bem conceituados, porém eles não são ministros. Eles chegam a ser ministro do Evangelho, mas não podem ser ministro do Evangelho de Cristo. Não podem. Eles estão longe disso. Porque o ministro de Jesus Cristo não pode blasfemar ou falar mal do ungidor, do Espírito Santo mesmo, como os fariseus fizeram, dizendo que Jesus estava possuído por Beelzebul. Agora, a palavra grega blasfemar vem da palavra raiz blapto, que significa danar, que é um informe. Esse é o significado, por isso vem de blasfemar. E os feitos da vida, os atos da vida, é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é pecado, que é a incredulidade. Eles não podiam crer que era Deus fazendo aquele trabalho. Esse foi o fruto do conhecimento que eles tinham. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a descrença, a incapacidade de crer. Eles simplesmente não creem, eles não podem crer. Para eles, em suas vidas, não há lugar na alma para a palavra. Não tem lugar em suas almas para a palavra. E nos tem sido dito na própria palavra de Deus que o que é nascido de Deus, escreveu o apóstolo São João, o que é nascido de Deus não peca, não pode pecar, porque é nascido de Deus e a semente de Deus permanece nele. Amém. É uma coisa contínua, constante. Os nascidos de Deus, a semente de Deus permanece neles, eles não podem pecar, eles não podem descrer, eles não podem blasfemar. Portanto, você fica descansado, você fica seguro, se esta semente de Deus, que nunca pode falar coisas prejudiciais contra o Espírito Santo de Deus, se esta semente está em você, se esta semente de vida, a própria vida de Deus, essa semente da palavra, se está em você, então você entrou no descanso. Você entrou no sábado, você está em descanso. Então, meu amigo, o que será destas pessoas, ou daquelas pessoas que por não terem conhecimento, não querem conhecer, não querem aprender e chegam a chamar a parousia de Cristo de palavras danosas, usam as expressões desrespeitosas, chegando a chamar a doutrina sobre a presença de Cristo de vômito, de heresia,
de bobagem e doutrina falsa. Contra nós que pregamos a parousa de Cristo, aquilo que o irmão Branham trouxe, o ensinamento mostrando o meu ministério é dizer, é declarar que Ele está aqui. Não que vai vir, mas que está aqui. Veja, por isso ele já pregava em 1949, a deidade não está no céu, a deidade está na terra. Veja, não existe um Deus no céu e outro Deus na terra. Deus está aqui na terra. Se você ficar pensando que Deus está no céu, você será um adorador de ídolo, porque Deus veio aqui para a terra. O mesmo Senhor desceria do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, para manifestar aqui na terra a sua presença, a parousia de Cristo. Observe isto. E pessoas que se levantarem, aqueles que se levantarem contra a doutrina da parousia de Cristo, quando o mensageiro disse, o meu ministério é declarar que Ele está aqui. Por isso ele pregou a mensagem vindicação. Vindicação. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O Deus desconhecido. O poderoso Deus desvelado perante nós. O desvelar de Deus. Ou Deus desvelado. Bem, todas essas coisas. Um sinal que ele disse é o Espírito Santo mesmo. E as pessoas achando que creem na mensagem, mas sem chegar à compreensão disso, porque não tem capacidade para crer nestas coisas, esses homens não podem ser semente de Deus, nem podem ser nascidos da palavra de Deus. Simplesmente isto. Não há meio termo. Mas, meus amigos, são ministros, são pregadores, são instrutores, eles são sim. Absolutamente são sim. Porém, a pergunta é, de que são? Ministro de quê? O apóstolo Paulo já nos esclareceu isso. Você quer ler as Escrituras? Em 2 Coríntios, a resposta para isso? Veja, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Gostaria de saber que tempo eu tenho aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Está escrito: porque estes falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo, e não se maravilhe disso. Não é maravilha, quer dizer, não é coisa estranha. Porque o mesmo Satanás se disfarça como anjo de luz. Assim que não é estranho se também seus ministros... Vê? Seus ministros. De quem? Satanás se transforma em anjo de luz, então, e também seus ministros. Ministros próprios de Satanás. Eles se disfarçam como ministro da justiça, cujo fim será conforme o quê? O fruto. Suas obras, o fruto. Que Jesus disse que não pode sair coisa boa. Porque a árvore, para começar, é má. A natureza é má. A natureza é pecaminosa. Mas são pessoas, olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Tudo bem, mas não venha me enganar, porque o irmão Branham já disse que essas coisas não são pecado. Mas o atributo do principal pecado, que é a incredulidade. Bem? Para começar, são incrédulos, não crê na verdade. Por isso que tem tudo, menos a verdade. Tudo está bonitinho no seu lugar, mas quando chega na palavra, ele diz, não, que é isso, não é assim. Isso foi em 63, isso foi outro sermão que teve, e alguma coisa foi mudada. Agora o apóstolo João nos diz que este pecado é para a morte. Viu? Veja 1 João capítulo 5, na sua Bíblia. 1 João capítulo 5. Vamos ler isto aqui. A carta de João. 1 João no capítulo 5. Sei que vocês encontram primeiro do que eu estou falando sem estar procurando. Por isso que eu gosto, quando está tudo anotado, a gente adianta mais as coisas. 1 João capítulo 5, versículo 16. Está aqui. Se alguém vir, pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte.
Bem explicado, né? Deus dá a vida para aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Até isso, né? Por esse não digo, quer dizer, não é aconselhável orar por pessoas que blasfemam. Por pessoas que blasfemarem contra a verdade, contra o Espírito Santo. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Entenderam isso? O recado do apóstolo João, amém? Agora, antes de concluir, vamos ver aqui o que é que o irmão Brando disse na mensagem Perguntas e Respostas, de 28 de junho de 1959, parágrafo na parte 402. Talvez você não tenha essa mensagem, mas eu vou citar suas palavras. Irmão Brando disse: há um pecado para a morte e ainda não se pede por esse pecado. Quantos sabem que há um pecado para a morte? Não se pede mesmo por esse. Quer dizer, não se ora. Tome Marcos e no terceiro capítulo de Marcos, e depois disso encontramos no terceiro capítulo de Marcos, rapidamente teremos esta escritura, antes de encerrar. Vamos para o capítulo 3, versículo 22. Estou lendo a mensagem no branco. Porém, os escribas que haviam vindo de Jerusalém diziam que tinham a Belzebu. O Brando está se referindo ao mesmo assunto que nós estamos, né? Eles lhes haviam visto discernir os pensamentos das pessoas. Você sabe por que o irmão Brando entrou nesse assunto? Porque estava o alvo do seu ministério em discernir os pensamentos dos corações. E muitos na plataforma, muitos na audiência diziam telepatia, psicologia. Entende? E tem uma mensagem quando ele diz assim: por amor de suas almas, não pense nisso. Alguém aqui na audiência está achando que isso é psicologia, que isso é telepatia mental. Não faça isso. O mesmo que esteve nos dias de Jesus Cristo, discernindo os pensamentos dos corações, prometeu voltar nos últimos dias fazer a mesma coisa. Não pense tal coisa. Bem, então observe, é o que ele está nos ensinando aqui, neste culto, porque ele está se referindo nos dias de Jesus, fazendo isso. Ele diz: porém os escribas que haviam vindo de Jerusalém diziam que tinham a Belzebu. Irmão Brando fala: eles o haviam visto discernir os pensamentos das pessoas, e que pelo príncipe dos demônios expulsava fora os demônios, e havendo-o chamado, lhes dizia em parábolas: como pode Satanás expulsar fora Satanás? Agora, se o diabo pode curar, como ele pode fazer? Irmão Brando pergunta, né? Como pode Satanás expulsar fora Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode permanecer. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal coisa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode permanecer, senão que tem chegado a seu fim. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens, se antes não o ata, e então poderá saquear sua casa. Como pode sair dali em seus corações e encontrar isso? Vê? Observe o que é que o irmão Brando diz. Como pode sair dali em seus corações e encontrar isso? Vê? Para que não seja de Deus? De certo, na verdade os digo, porque ele faz citação e volta ali à escritura. Na verdade eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Ao filho dos homens, dito sobre o filho do homem. O de blasfêmia é onde qualquer coisa, de modo que sempre eles que blasfemem, porém qualquer que blasfema contra o Espírito Santo não tem jamais perdão, senão que é réu do juízo eterno. Isso é a separação. Por quê? Porque ele disse isso, porque eles haviam dito: tem espírito imundo. Parágrafo 403. Invocando o Espírito de Deus que estava fazendo estes milagres em Cristo. Então observe porque a blasfêmia. Porque era Deus fazendo através de Jesus. Invocando o Espírito de Deus que estava fazendo estes milagres em Cristo. Eles disseram que é o espírito do diabo fazendo isto. Jesus disse que esse é o pecado imperdoável. E se
se vê a um homem, não ore por ele se ele burla, não é? Ou fala contra o Espírito Santo. E falando contra o Espírito Santo, se é proibido, ainda é proibido até mesmo orar por tal pessoa. O entendem? Porque há um pecado para a morte, há um só pecado. Jesus disse que se perdoará toda forma de pecado aos filhos dos homens. Porém, blasfemar do Espírito Santo não se perdoará. Agora as pessoas dizem, pois, blasfemando ao Espírito Santo, que é blasfemar? Quer dizer, falar acerca de, ridicularizar, fazer pouco de, blasfemar, bem, de que eles blasfemaram dele, dizendo que o Espírito Santo que estava dentro dele, fazendo o seu trabalho. Quem está fazendo o trabalho? Isso era parágrafo para pregar também sobre a deidade, né, irmão Paulo? Do que blasfemaram eles? Dizendo que o Espírito Santo que estava dentro dele, fazendo o seu trabalho e fazendo as coisas que ele estava fazendo, eles disseram, ele está possuído com Beelzebul, o demônio. E esse é o demônio, um adivinho, nele, fazendo estas coisas. Isso era o que eles pensavam. Vendo os segredos dos corações das pessoas e dizendo a Filipe que supôs onde ele estava antes de que viesse a reunião. Veio e expulsava fora os demônios e fazendo essas coisas ali. Ele o faz por Beelzebul. E é um demônio. Eles disseram. E Jesus disse que nunca se perdoará esse pecado. De modo que é o pecado imperdoável que não se pede por isso. Não pode ser perdoado. Um homem e uma mulher que faz isto tem selado eternamente de si mesmo, da presença de Deus para sempre, e para sempre não há perdão. Entenderam agora? Então, observe que mensagem é essa que temos, que doutrina é esta que temos, o que é que temos aprendido, o que Deus tem nos permitido entender e ver nesses últimos dias, viu? Para que você saiba o que é blasfemar hoje contra o Espírito Santo, como estão blasfemando, e já não é mais as pessoas aí fora que blasfemam. Agora é pessoas de dentro que podem estar blasfemando contra o Espírito Santo, porque estão dizendo que o trabalho que Deus está realizando não é Deus realizando. Estão esperando Deus num futuro, e o que Deus está dizendo agora, ele diz, não é Deus. Não é Deus fazendo. Ele não está aqui para isto. E ainda dizem que é outro. E observe, é tão parecido que, se possível fora, enganaria até mesmo os próprios escolhidos. Mas os escolhidos não serão enganados, porque a semente de Deus permanece neles. Tua igreja, nos guarde, nos proteja pelo teu amor. Toma conta de cada um de nós. Perdoa-nos os nossos pecados, Senhor. Não nos deixe passar por situações como esta. Abra nossos olhos para que possamos ver o teu trabalho, a tua realização, para que possamos reconhecer o Senhor no tempo próprio, no tempo oportuno. Ajuda as nossas famílias, os pregadores, os pastores desta mensagem, que eles sejam ajudados e abençoados pelo Senhor. O Senhor sabe por quem pedimos e como pedimos. Colocamos em tuas mãos cada uma das pessoas que ouvirem esta pregação. Que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas de acordo com a sua necessidade e com a vontade do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus os guarde.